Mas é perfeito. Ok, pessoal, então a gente pode passar para a próxima fase. Então, nessa fase, eu vou mencionar sobre aqueles aspectos não verbais da comunicação. Então, isso aqui é um jogo de pôquer. É importante entender, estudar o rosto do interlocutor, inclusive para entender o nível de interesse. É claro que tem muito interlocutor que conscientemente tem uma cara de paisagem. Então tenta ao máximo não dar nenhuma dica se ele está gostando do negócio ou não. Provavelmente ele até use certas artimanhas para mostrar que não está muito feliz com o negócio. E uma negociação é muito fácil fazer a pessoa que está negociando com você, quando você é o comprador, ele se sinta meio desprezado, né? Só começar a mexer nos papéis da sua mesa, olhar para o lado. Então, sempre é possível. E lembrando que tanto nós, como negociadores, assim como quem está negociando conosco, ele sabe que para ser bem sucedido tem que ter a habilidade de entender as pessoas, de ler os sinais não verbais. E em relação às emoções que a gente pode comunicar através da expressão facial, alegria, acho que isso é muito simples, né? Só dar um sorriso e fechar os olhos, né? Você rir de olho aberto, aparentemente, é uma maneira incongruente. Não dá para um cara feliz sorrir de olho muito aberto. É coisa falsa. Tristeza, surpresa, raiva, medo, desprezo. Bem, desprezo é muito simples, né? Só olhar para cima do ombro e tal. Nojo, interesse. Como é que vocês acreditam que pode demonstrar interesse? Isso aí é o meu próximo slide. Como eu disse, as pessoas normalmente são conscientes das suas expressões faciais. Se elas não são, provavelmente elas não terão muito sucesso na negociação. E um bom negociador, ele acaba incorporando certas regras, e como eu disse para vocês, é fundamental evitar atos falhos. Então, como aquele exemplo lá, o teu cliente menciona que um concorrente faliu, você deve demonstrar um certo pesar, afinal de contas, é um profissional, uma empresa, né? E sempre o negociador tem que monitorar tudo que o cliente faz. E, obviamente, se o interlocutor dá uma dica, faz uma expressão facial negativa, automaticamente, quando estamos negociando com eles, a gente para e diz, ó, aparentemente o que eu falei não foi do seu total agrado. O que nós poderíamos fazer? Será que eu entendi bem? Ou se quer que eu explique melhor? Que aspecto do negócio você não entendeu? Vocês sabem que quando a gente está negociando, a gente não deve simplesmente escorrer, jogar em cima do interlocutor todos aqueles benefícios, ideias, vantagens do produto, sem parar para olhar qual desses aspectos que você está apresentando é do interesse dele. Então, é fundamental a observação. Okay? Bem, olho no olho, eu sempre trago isso à baila porque é exatamente o primeiro contato que as pessoas fazem. Observar a dilatação das pupilas depende muito. Não é muito fácil porque exigiria uma proximidade maior ou que a pessoa não usasse óculos. Mas, de qualquer jeito,
quanto mais interessada a pessoa fica, há uma certa dilatação das pupilas. E a função dos olhos é também regular a conversação. A gente olha para o orador, olha para o interlocutor, para demonstrar se estamos interessados em algum aspecto ou não. E por que a gente faz isso? Porque o tempo é muito curto. Vocês já imaginaram se cada pessoa que vocês fossem negociar ficasse perdendo tempo com coisas que não te interessam? Então, eu acredito que com certo cuidado você pode mostrar aquilo que não interessa, através de uma expressão facial, e se o cara não entender, verbaliza. Ok? Paralinguística é uma comunicação que não é visual, ela envolve linguagem. E basicamente a maneira com que falamos. O que nós falamos muitas vezes não importa tanto quanto aquela expressão que a gente usa para falar sobre alguma coisa. Então a gente tem que estar sempre atento a esses elementos da paralinguística, tom de voz, o ritmo, o timbre, quais são as palavras que a pessoa dá maior inflexão. Entre vários aspectos. Então, eu acho que é uma coisa que todos nós podemos cada vez mais nos aperfeiçoar, é através do ritmo da voz passar muitas vezes algum conceito que verbalizado integralmente não seria muito bem recebido. Quem dá aula para criancinha sabe, né, que tom de voz é fundamental, que elas muitas vezes não percebem o que está sendo dito, mas percebem a forma como está sendo dito. E quando vocês estão negociando, como é importante que o interlocutor sinta confiança naquilo que vocês estão dizendo, é importante na voz, na maneira de se colocar, passar uma certa segurança, eventualmente passar até o status que a pessoa quer que você tenha. Lembre-se que as pessoas gostam de negociar com quem tem poder, mas quem tem poder às vezes não sabe demonstrar isso. E quantas vezes a gente não tem o poder, mas tem que parecer que tem. Então, tem que ter uma forma de se colocar bastante tranquilo. Bem, movimentos corporais, a maneira como se senta, como se inclina. Sempre que vocês querem demonstrar interesse por alguma coisa, aproxime-se mais do seu interlocutor, olha firme no olho, ok? Depende de como vocês querem transferir a comunicação de vocês, faça contato com os olhos. Não é com todo mundo, vocês sabem que em certas culturas o contato olho no olho não é bem visto, mas levando tudo isso em consideração, busquem mostrar que vocês estão seguros no que vocês estão fazendo, que a segurança de vocês vai fazer com que eles respeitem melhor e aceitem melhor o que você está dizendo. Eu sempre brinco um pouco quando a gente está negociando no dia a dia e vai naqueles shoppings dominados por chineses e você pergunta para ele, pode fazer preço mais baixo? E a resposta é óbvia, né? Ele percebe que você está inseguro, que você não tem nada melhor do que aquilo, ele fala não. E na negociação você pode, eventualmente, transmitir apreciação, né? Então mostra que você está feliz com aquilo que você está ouvindo. Então vocês veem, conforme eu disse no início da aula, na negociação se utiliza de aspectos
de diversas disciplinas, né? Psicologia, sociologia, conhecimento de negociação, vendas, marketing, tudo. Tem os aspectos também corporais, que são símbolos. Então, é muito cuidado. As culturas, uma vez que polegar para cima, polegar para baixo, muitas vezes quer dizer diversas coisas que não são as mesmas. Mas muita coisa é utilizada intencionalmente, principalmente uma despedida, alguma coisa assim. Os aspectos que acompanham a linguagem verbal, né? Então, as pessoas falam com a mão, e pode ser intencional ou não, eu acho que comportamento ele vem de uma coisa interna, inclusive a forma da gente se expressar. Então, tem pessoas que não conseguem conversar sem utilizar as mãos. E se prender as mãos delas, provavelmente elas param de falar. Demonstrações de afeto. Então, uma pessoa curvada, tristeza, os aspectos reguladores, muito comum em negócios envolvendo a América Latina, que as pessoas levantem a mão para falar, né? Tentando pedir a vez. E todos nós temos amortecedores, ou o que nós chamamos também de adaptadores, que são aspectos que nos ajudam a suportar algum tipo de tensão. Então, uma pessoa se coçando, de repente aparece aquela coceira, né? Não sei porquê. Aí você olha a pessoa, você sabe que ela está tentando negociar com o próprio corpo algum aspecto de tensão. Então, como vocês são bons observadores, fiquem atentos a isso. Bem, aqui está. Nesse slide a gente começa as negociações sobre o que nós devemos negociar e como devemos negociar, o que devemos levar para a mesa de negociação para que tenhamos maior sucesso. Então, a primeira coisa a ser considerada seria o que eu chamo de mana ou batma, que é a melhor alternativa à negociação de um acordo. Para que serve isso? É simplesmente para que digamos que nós ou você vai negociar e você quer saber qual alternativa melhor você tem caso aquela negociação que você está tentando não dê certo. O que é o mínimo que você aceita para que funcione e, de certa forma, entender até que ponto cada empresa terá flexibilidade para poder aceitar um negócio. Tem o preço de reserva, tem o ZAP, que é a zona de acordo possível, e criação de valor, que serve para os dois. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre esse BATNA. Vou pegar um exemplo comum. Vocês vão alugar um imóvel e, por algum motivo, você quer morar mais perto do centro. E você sabe que para morar no centro de uma boa cidade, né, às vezes custa mais caro. Então, você tem uma oportunidade para alugar um imóvel. Hoje você mora num imóvel, digamos, a 20 quilômetros da cidade, que te custa R$ 800 por mês. Deve ser um cubículo, né? E que você quer se mover para mais perto do centro da cidade, você tem um outro imóvel e que te custa uns R$ 1.500. Só que você não quer pagar R$ 1.500. Você quer pagar menos. Então é fundamental que você saiba que se você não conseguir fechar esse negócio, que você tem uma alternativa que é ficar onde você está. E provavelmente não é isso que você quer. Então, sempre busque
uma segunda, um plano B para qualquer negociação. Você saber bem, se o meu plano A não funcionar, o que eu tenho no meu plano B? Se você chegar sem um plano B numa negociação, pode ser que você aceite coisas que você não queria. Então, você tem que reforçar a sua melhor alternativa. Como é que você faria isso no caso do imóvel que eu disse? Vá buscar outras possibilidades, abre o site na web e veja o que está disponível, exatamente para você ter condições de negociar. Por outro lado, você tem que saber qual é a melhor alternativa que quem vai alugar o imóvel para você tem. O que ele está buscando? Provavelmente uma pessoa que pague todos os meses regularmente, sem atrasos, e ele pode ser que até abra mão disso, ou abra mão um pouco do valor que ele quer, se pegar uma pessoa de confiança, uma pessoa que não vai destruir o apartamento dele. Então tenta descobrir o que ele tem. Muitas vezes ele tem uma mana muito boa, ele tem outra pessoa interessada que está disposta não a pagar os 1.500, mas a pagar 1.400. E está acima do que você quer pagar. Então é interessante. Algum de vocês já passou por essa experiência de ter que alugar alguma coisa e não ter um plano B? Mesmo quando você aluga para alguém e você não ter um plano B claro na tua mente? Não precisa ser esse exemplo especificamente. Pode ser também numa negociação, vendendo peças, vendendo transporte. Márcio, no teu caso, sempre que você vai para uma negociação, você sabe exatamente o que o seu interlocutor quer, ou seja, aquilo que ele dá valor. Então a gente já entra até no conceito de valor. O que ele dá valor e que pode ser que você possa oferecer este valor sem ter que reduzir seu preço. Com o carro é normal, tem que ter uma ideia. Na verdade, é muito mais estratégico o automóvel. A pessoa quer receber um determinado valor, ela estabelece aquele valor mínimo, mas se cobrar aquele valor mínimo, provavelmente ela vai vender por menos. Carla, você sempre tem um plano C também, às vezes, né? Márcio, eu considero muito a pronta informação, então isso aí tem valor para ele, tem valor para o seu interlocutor. Isso aí permite que, através disso, você diga, eu não te dou o mesmo preço porque eu te dou um serviço a mais. Estou te dando informação que é fundamental para o teu negócio. E mostra para ele a importância que tem isso. Maria? Vendia um preço baixo e não esperei o comprador dizer quanto ele estava disposto a pagar. Isso é um problema. Na verdade, era uma venda, digamos, de uma única vez, então ela passa a ser bem distributiva, né? Você não quer cooperar com quem você está vendendo, nem vice-versa. Então, é aquele bolo fixo em que cada um quer tirar o seu pedaço melhor. Márcio, estarem sempre atualizados das operações. Maria Clara, na verdade, quando você vai vender um automóvel, você tem o preço base que os jornais de automóveis te passam, mas sempre cobra a mais exatamente para dizer, não, meu carro é melhor, ele tem aspectos, ele foi mais conservado. Em alguma coisa, pode ser que você convença o outro lado. Que o outro lado,
provavelmente está buscando um automóvel, um carro que nunca bateu, um carro de pouca quilometragem, e tudo isso tem valor para a pessoa. Então, não é sempre uma questão de preço. Às vezes você se surpreende, a pessoa valorizava tanto aquele aspecto que você disse, que ele concorda com o teu preço imediatamente, sem regatear. Então, em vendas distributivas, eu diria, procurem extrair a melhor negociação para vocês, porque é uma negociação que ocorre praticamente uma única vez. Bem, o preço de reserva, aquele menor preço que você aceita fazer um tipo de acordo, e a diferença do humana é que é só dinheiro. Então, muitas vezes, a gente negocia com redes de supermercados, com importadores, e que a única preocupação deles é preço. Então, de certa forma, é uma perspectiva errada deles. Mas se você entrar no jogo, tudo bem. Provavelmente ele alega que todos os fornecedores, assim como nós, temos condições semelhantes, portanto, o único diferencial importante para eles é preço. Então, existe tanto preço de reserva de quem está vendendo, assim como existe o preço de reserva de quem está comprando. E aí surge essa zona de acordo possível, é exatamente onde aquela zona em que é possível algum tipo de acordo. Porque se eu estou vendendo e quero 200 mil ao mínimo, e meu comprador quer pagar 180, vocês percebem que não existe zona de acordo possível. Principalmente se eu fiz um estudo bem elaborado antes, para dizer que 200 era o mínimo que eu deveria usar. Ok? Pessoal, muito comum, quando você entra em concorrências, em que existe as determinações, existem regras claras que se aplicam a todos, de que o preço seja o único diferencial. Porém, vocês como negociadores devem sempre buscar entender o que é valor para o outro, tá? O que ele valoriza, e a observação, perceber naquele momento que você está discorrendo sobre um produto, sobre algum serviço, alguma coisa, vocês perceberem que aquilo fez efeito, aquilo tocou a pessoa. Por isso que eu sempre recomendo, quando vocês estiverem vendendo, ofertando alguma coisa e mostrando cada aspecto, cada benefício, não fala tudo de uma vez só, tudo junto. Está falando um, olha para a pessoa, fala outro, vai sentindo, vai tentando encontrar o que a pessoa valoriza. E é ótimo, você pode também até perguntar, né? Meu interlocutor, o que você valoriza? O que você acha importante que nós, como fornecedores, a gente possa dar para você?